Meus irmãos, paz e graça, o pastor Adriel passando para desejar uma boa noite para todos, que a paz de Cristo, que excede todo o vosso entendimento, que repouse sobre sua vida, sobre sua casa e sobre a sua família. Texto para nossa meditação nessa noite, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 29, que diz: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão Pedro e de André. A sogra de Simão Pedro estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servir-los. Olhando para esse texto, a gente pode extrair algumas lições aqui que podem nos ajudar a enfrentar algumas situações adversas que nós estamos atravessando ou que nós atravessaremos no futuro. Para quem não sabe, dentro de uma casa aonde houvesse alguém enfermo, essa pessoa enferma, ela era arrancada do meio da casa e colocado no canto, para que ao entrar na casa, os convidados não vissem que aquela casa estava hospedando alguém que tinha algum tipo de problema ou algum tipo de enfermidade. Note que a enfermidade, o problema, arrancava a pessoa do meio e colocava ela no canto, tirava ela daqui e levava ela para lá. Se a pessoa tivesse saudável, sem nenhum tipo de enfermidade, ela era mantida no meio. Mas se ela ficasse enferma, com algum tipo de enfermidade, de doença, ela era tirada do meio, colocada no canto, ela era removida daqui e levada para lá. O que eu queria que você entendesse nessa noite é que quando você está feliz, as pessoas fazem questão de te manter no meio. Quando você está produzindo, as pessoas fazem questão de te manter no meio. Quando você faz o que agrada a massa e a multidão, as pessoas fazem questão de te manter no meio. Quando você está saudável, com dinheiro, as pessoas fazem questão de te manter no meio. Mas quando a enfermidade chega, quando a crise chega, quando a tristeza é estabelecida, quando a queda chega, quando os problemas surgem, as pessoas são especialistas em te tirar do meio e te colocar no canto. Quando Jesus se direciona à casa de Pedro, Jesus está indo a uma casa que tem um problema dentro dela, e esse problema é alguém que está enfermo. E esse alguém que está enfermo nada mais é do que a sogra de Pedro. Quando Jesus entra dentro dessa casa, Jesus não vai no meio dessa casa. Jesus vai no canto dessa casa. Porque no canto dessa casa tem alguém que foi retirada do meio e colocada no canto, que foi tirada daqui e levada para lá. Jesus vai em direção a essa mulher que está com febre, está acamada e está sem serventia. O texto vai dizer que após ela ser curada, ela volta a servir. Porque na verdade, quem está doente serve para quê? A não ser para dar trabalho. Jesus entra dentro dessa casa. E quando Jesus entra dentro dessa casa, Jesus vai exatamente no ambiente onde existia alguém doente. Jesus vai exatamente no ambiente onde existia um problema, para resolver esse problema. O que eu queria liberar da parte de Deus para a sua vida nessa noite é que Jesus sabe o ambiente dentro da sua casa que está com problema. E Ele está te dizendo: estou eu entrando no ambiente da tua dor, estou eu entrando no ambiente do seu problema, estou eu entrando no ambiente da sua enfermidade, para te tirar do canto, para te tirar de lá e te trazer para cá e para o meio.
Recebe essa palavra da parte de Deus. Quando Jesus entra dentro de uma casa, Jesus é especialista em reestabelecer as posições que foram arrancadas por causa de um problema, por causa de uma crise, por causa de uma queda, por causa de uma enfermidade ou por causa de um intempérie no dia a dia cotidiano. Jesus entra dentro da casa de Pedro e a Bíblia diz que Jesus toca na mão daquela que estava com febre. E aquela que estava com febre deitada, ela se levanta. E aquela que já não servia mais vai voltar a servir. Recebe essa palavra da parte de Deus. Deus está tirando algumas áreas da sua vida do canto. Deus está tirando a sua saúde do canto, a sua vida financeira do canto, o seu casamento do canto, a sua angústia do canto. E Jesus está trazendo para o meio, Jesus está arrancando aquilo que não servia, para que volte a servir. Você vai voltar a ter utilidade. Você vai voltar a cantar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a profetizar. Você vai voltar a exercer o ministério, você vai voltar a ter comunhão na mesa. Você vai voltar a ter as amizades que você perdeu. Jesus está te dizendo, você pode até não ter tido utilidade até o dia de hoje, mas a partir de hoje, você está voltando a ser útil, porque eu entro na sua casa, em direção ao ambiente da tua dor, da tua perca, do teu luto, da tua tristeza. Eu vou exatamente no ambiente aonde existe um canto que te colocaram, que te isolaram, e te trago de novo para o meio da glória, para o meio da presença, para o meio do poder, para o meio da comunhão, para o meio da obediência, para o meio da paz, para o meio da santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Então recebe essa palavra. Jesus entra na tua casa hoje. Jesus visita o ambiente da sua maior necessidade. Jesus vai no canto. Jesus vai lá, te tira de lá e te traz para cá. Te tira do canto e te coloca no meio, para que você entenda que você ainda tem utilidade e que Jesus te escolheu para que você o sirva. Então a palavra profética de Deus para a sua vida nessa noite, você vai voltar a ter utilidade, você vai voltar a fazer o que você fazia, porque Deus não te escolheu para que você fique no canto. Deus te escolheu para que você fique no meio. Deus não te escolheu para que você vá para lá. Deus te escolheu para que você venha para cá. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus nessa noite.